Crônicas Anticapitalistas de David Harvey, capítulo 5. A questão importante é o que todo mundo efetivamente sabe sobre a nossa atual conjuntura. Considere, por exemplo, as eleições presidenciais brasileiras de 8 de outubro de 2019. Um sujeito chamado Jair Bolsonaro obteve 46% dos votos no primeiro turno. Foi um desempenho 10% maior do que as pesquisas estavam prevendo. Ele se saiu muito melhor do que o esperado. Contra ele, em segundo lugar, estava o candidato do PT, que obteve cerca de 29% dos votos. Há uma série de coisas interessantes nesse resultado. Porque Bolsonaro é um candidato de extrema-direita, indecoroso, intolerante, imprevisível. Para começar, os resultados provocaram uma enorme agitação na Bolsa de Valores brasileira. As ações subiram 6% no dia seguinte. O real valorizou 3% nos mercados mundiais, no momento em que os mercados emergentes estavam, em geral, enfrentando dificuldades. A resposta do mercado ao desempenho de Bolsonaro foi muito positiva. A grande questão é, por quê? Afinal, não havia nada no histórico de Bolsonaro que sugerisse que ele era particularmente a favor das pautas do mercado e do empresariado. Como parlamentar, ele tinha sido uma figura errática, agindo sozinho na extrema-direita e com posições por vezes críticas à privatização, por exemplo. Sua campanha se deu basicamente em torno da pauta de acabar com a corrupção, o que ameaçaria muitas empresas e políticos. Acabar com a corrupção, ou, como dizemos em Washington, drenar o pântano, está se tornando uma espécie de artimanha política nos dias de hoje. Há uma grande diferença, no entanto, entre lidar com a corrupção e usar a corrupção como forma de perseguir seus adversários. Parece, de fato, haver muita corrupção rolando no Brasil. Mas não há dúvida de que essa pauta está sendo usada essencialmente para castrar a esquerda, em vez de ir atrás da direita. Dilma Rousseff foi destituída da presidência por conta de uma acusação irrisória de corrupção, as chamadas pedaladas fiscais. Não foi corrupção pessoal nem desvio de dinheiro. O sujeito que abriu o processo de impeachment acabou preso por corrupção e o novo presidente que assumiu o lugar dela foi gravado dizendo coisas bastante comprometedoras. Mas ninguém foi atrás dele. Fora a conspiração para prender Lula por corrupção, o que foi, para dizer o mínimo, um processo dúbio. Então, quando Bolsonaro diz que está querendo acabar com a corrupção, o que ele quer dizer muito claramente é que vai cair em cima do PT e da esquerda. Mas isso é algo que está acontecendo no mundo todo hoje. Os chineses, por exemplo, têm agora um programa enorme de combate à corrupção e não está claro se é um mero instrumento para perseguir opositores ou se é algo que está, de fato, enfrentando as raízes da corrupção, que certamente existe, em especial no nível local da política chinesa. Bolsonaro também expressa admiração pela ditadura militar brasileira. As Forças Armadas, diz ele, garantiriam a segurança de certo tipo. O discurso era de que talvez fosse necessário recorrer aos militares para fornecer segurança à população e conter a criminalidade desenfreada, sobretudo nas favelas onde o tráfico e as quadrilhas supostamente dominavam. Bolsonaro dizia que, se fosse preciso, traria de volta os militares para resolver esses problemas. Ele manifestou também admiração pelo presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte,
que havia recorrido a meios extrajudiciais para lidar com o tráfico e a criminalidade. Se você se reparar com um traficante, é só fuzilar ele e pronto. Bolsonaro é esse tipo de pessoa. Para completar, ainda havia fartos registros dele fazendo todo tipo de declaração misógina, racista e violenta. Comentários horríveis e degradantes sobre mulheres, pessoas LGBT, negros e nordestinos. Em suma, tudo aquilo que nós, nos Estados Unidos, nos acostumamos a ter que escutar de Trump. Não é à toa, Bolsonaro ganhou o apelido de Trump dos trópicos. Foi esse discurso político baixo que Bolsonaro acabou se elegendo. Então, a questão é, por que todos os operadores financeiros e do mercado se uniram no Brasil para dar respaldo a um candidato desses? Bem, o detalhe é que Bolsonaro tem um economista chamado Paulo Guedes, que foi treinado na escola de Chicago. Repare bem, Chicago, lembre-se, foi de lá que vieram os Chicago Boys, do general Pinochet, que tomou posse no Chile após o golpe de 1973, que depôs o presidente socialista Salvador Allende e que reimaginou a sociedade nos termos da teoria econômica neoliberal. Foi ali que os Chicago Boys ganharam importância na primeira onda de neoliberalização, deflagrada na América Latina por intermédio do golpe de Pinochet. E aqui estamos nós, cerca de 40 anos depois, diante de um economista de Chicago, que se diz a favor da privatização, da austeridade fiscal e de priorizar o balanço orçamentário em detrimento de programas sociais para os pobres, particularmente em detrimento de programas que o PT havia implementado, como Bolsa Família. Esse programa proporcionou certo poder de compra às classes mais baixas no Brasil. Guedes é a favor de fazer reformas na Previdência. O sistema previdenciário brasileiro é considerado generoso demais e precisaria ser cortado. Ele também defende a privatização de todos os ativos do Estado. Ou seja, é a favor de um programa neoliberal clássico. Era isso que o mercado estava celebrando. A Faria Lima não se importava com Bolsonaro, só queriam saber de ver Guedes como ministro da Economia entregando essas políticas neoliberais. Quando ele assumiu o cargo, Guedes anunciou que seguiria os passos do Chile, de Pinochet. O perturbador aqui é que parece surgir uma aliança entre programa econômico neoliberal e populismo de direita. Vários exemplos comparativos reforçam essa ideia. Pegue o recém-fundado Alternative für Deutschland, partido alemão de direita, que tem uma forte postura anti-imigrante, xenofóbica e nacionalista. Fundado em 2013, ele cresceu da quase insignificância para se tornar o terceiro maior partido do Bundestag. Eles tinham que representar algum tipo de programa econômico. Quando indagados, responderam apenas: o do liberalismo, que nada mais é do que uma modalidade alemã de neoliberalismo. Essa versão não se apoia inteiramente numa ideologia de livre mercado. Ela gira em torno de livres mercados balizados pelo Estado. Na verdade, esse tipo de configuração sempre esteve no centro do neoliberalismo europeu em geral, não só do alemão. Na prática,
É claro, a maior parte dos países que abraçam uma ideologia neoliberal dependem de forte apoio estatal. De todo modo, o fato é que o Partido Nacionalista de Direita, AfD, declarou como sua política econômica a versão alemã do neoliberalismo. Portanto, já temos dois exemplos claros de movimentos políticos populistas de extrema-direita abraçando discursos neofascistas, ou até mesmo nazista, no caso alemão, e que promovem o neoliberalismo. Parece surgir uma aliança entre esses movimentos populistas de direita e o projeto neoliberal. Será que é algo desse tipo que ocorre nos Estados Unidos agora? Trump está certamente articulando uma alternativa de extrema-direita. Ele não rejeita influências supremacistas e neonazistas, como vimos em Charlottesville. Ele não nega as políticas da alt-right de Steve Bannon. Em que medida ele também está comprometido com a perpetuação do neoliberalismo? Pode até ser uma conexão repleta de atritos, mas não deixa de ser uma conexão. Se eu estiver correto, o neoliberalismo sempre tiver sido um projeto das classes altas e da classe capitalista visando primordialmente sustentar e, se possível, ampliar a riqueza e o poderio dessas classes, isso significa que o sucesso do projeto neoliberal é inegável, dadas as evidências do aumento da desigualdade social, onde quer que tenham sido implementadas políticas neoliberais. Essa é a história para a qual realmente precisamos atentar. Nos tempos que correm, não é fácil estabelecer definições claras de estrutura de classe, em especial quando estamos às voltas com o conceito de classe trabalhadora, porque hoje há muitos empregos temporários e diversos empregos no setor de serviços. As fábricas não estão lá da mesma forma, ao menos não nos Estados Unidos. As linhas de produção foram quase todas realocadas para a China. A classe trabalhadora foi dividida e fragmentada de uma série de maneiras nos países capitalistas avançados. Por outro lado, não há nenhuma dificuldade em definir a classe capitalista. Nós sabemos quem eles são e a que vieram. Pegue o caso dos irmãos Koch, por exemplo. Eles herdaram sua posição de classe e seu império industrial. A Koch Industries é uma enorme empresa privada, uma das maiores dos Estados Unidos. Trata-se de uma corporação química, mas também de uma corporação de fabricação de materiais. Disse que quase tudo que usamos hoje em dia provavelmente contém algum produto dos irmãos Koch. Os interesses industriais dos irmãos Koch são, portanto, muito amplos e abrangentes. É um empreendimento bastante lucrativo e os dois são terrivelmente ricos. Que tipo de política eles adotam? A resposta é que eles são neoliberais clássicos em alguns aspectos. Acreditam no livre mercado e no livre comércio. Tendem para o lado libertário do neoliberalismo. Querem um Estado fiscalmente conservador e pouco intervencionista. São contra as políticas tarifárias, por exemplo, e inclusive atacaram Trump por ter promovido atritos com a China. Apesar de não gostarem de regulações estatais,
eles até que são coerentes no sentido de também terem posições relativamente progressistas. Acreditam, por exemplo, numa imigração adequada e na reforma prisional. Esses últimos dois pontos, imigração e reforma prisional, têm muito a ver com desregulamentar e abrir o mercado de trabalho, o que é, por óbvio, de grande interesse à classe capitalista. O fato de muitos prisioneiros não conseguirem se reintroduzir na força de trabalho por conta de diversas restrições que enfrentam, significa que o sistema prisional está promovendo certa inflexibilidade no mercado de trabalho, o que não agrada os irmãos Koch. Portanto, ele tem alguma posição aparentemente progressista em meio a esses outros compromissos com o livre mercado e o livre comércio. Os irmãos Koch chegaram a ajudar a financiar o Tea Party nas suas fases iniciais. Apoiaram o Partido Republicano de maneira muito vigorosa e o fizeram em benefício próprio. Em 2019, David Koch chegou a declarar publicamente que os últimos 5 anos tinham sido melhores que os 5 anos da história da Koch Industries. Mas é interessante que ele tenha dito 5 anos, porque esse período vai além da eleição de Trump, abarcando antes dela o final da gestão Obama, quando os republicanos controlavam todas as alavancas do Congresso e foram capazes de barrar qualquer tipo de intervenção regulatória por parte do Executivo. Eles conseguiram barrar todo tipo de ampliação orçamentária. Naqueles anos, não ampliar o teto da dívida, garantir o balanço orçamentário e reduzir os impostos tornaram-se pautas prioritárias da equação política. Muitas coisas desse tipo impediram o governo de introduzir mais regulações, ambientais, por exemplo. Para os irmãos Koch, essa situação era excelente. Obama só tinha condições de legislar por meio de decretos executivos. Não à toa, essa prática foi duramente criticada no Congresso, com os republicanos acusando-o de extrapolar a autoridade da presidência, ao entrar com medidas de proibir, por exemplo, a exploração de minérios em terras federais. Obama emitiu uma série de decretos regulatórios sobre imigração, mineração, meio ambiente, etc., que não eram do agrado dos irmãos Koch. Entretanto, aquilo que se faz por decreto do Executivo pode também ser desfeito por decreto do Executivo, de tal forma que quando Trump assumiu a presidência, uma das principais coisas que ele fez foi reverter quase todas as ordens executivas de seu antecessor Obama. Isso foi ótimo para os irmãos Koch. Já não se podia mais falar em mudança climática, por exemplo. A EPA não podia nem mencionar o assunto. Foram afrouxados os controles regulatórios sobre a mineração em terras federais. Foi liberada a perfuração do Ártico. Foram liberadas perfurações marítimas. Basicamente, todo o aparato regulatório do setor financeiro foi sendo removido aos poucos por meio de decretos do Executivo. E, é claro, os decretos executivos da gestão sobre imigração também entraram na jogada. No que diz respeito aos irmãos Koch, a política dos últimos anos tem sido extremamente favorável, com exceção das duas questões internas em que estão muito interessados, imigração e reforma prisional. Eles também se indispuseram com as políticas tarifárias de Trump, que, aliás, nem fazem parte da cartilha neoliberal. No geral, porém, a presidência de Trump e o controle republicano
do Congresso beneficiaram muito os irmãos Koch. Eles dispõem de um enorme comitê de ação política atuante há algum tempo. Por intermédio dele, foram investidos cerca de 100 milhões de dólares na campanha do Partido Republicano para manter o controle de ambas as casas do Congresso. Ao mesmo tempo, os irmãos também apoiaram alguns democratas conservadores para ajudar a contrariar a guinada à esquerda de certas facções no interior do Partido Democrata. Os irmãos Koch são partidários ferrenhos do projeto neoliberal. Eles não estão apoiando os candidatos republicanos que estão se posicionando fortemente contra a reforma na imigração e que defendem as guerras tarifárias que a gestão Trump trava. Do ponto de vista da sua política liberal e do ponto de vista dos interesses comerciais, nem as guerras tarifárias, nem os controles de imigração são uma boa ideia. São medidas que interferem no livre fluxo de bens e serviços e também da força de trabalho. O apoio à política tarifária de Trump vem tanto do lado democrata quanto do lado republicano. Houve um apoio bipartidário à aprovação do acordo recente entre Estados Unidos, México e Canadá. Muito se fala sobre como isso foi exitoso para os Estados Unidos, mas no fundo não foi nem tão exitoso, nem tão bom assim. Há todo um falatório sobre muitos novos acordos comerciais que estariam em prospecção. Já há um novo acordo tarifário com a Coreia do Sul e há outro surgindo de maneira gradual com os europeus, que também, ao que tudo indica, será concretizado. O único país com o qual não se firmará um acordo tarifário forte e vinculativo é a China. Trump claramente vai cair em cima da China e até certo ponto isso não deve chegar a ser nenhum problema para algumas instâncias do setor empresarial e do Partido Democrata. Mas muitas empresas e agricultores estadunidenses também não gostam das tarifas chinesas. A gestão Trump está recuando na questão das tarifas, talvez por motivos eleitorais. No entanto, uma área em que Trump realmente se empenhou foi a da reforma tributária. A reforma tributária de 2017 foi um presentão para as corporações. Foi algo que beneficiou bastante a Koch Industries e os indivíduos ricos ligados à empresa. Essa é, mais uma vez, uma das áreas em que a política de Trump e os interesses da classe capitalista se sobrepuseram de forma muito clara. Vejamos a situação. Os irmãos Koch têm interesse em uma reforma tributária e em benefícios fiscais. Eles conseguiram. Têm interesse na desregulamentação de tudo. Conseguiram afrouxar desde regulações ambientais às regulamentações do setor financeiro. Ou seja, basicamente conseguiram tudo o que queriam. É o mesmo tipo de política que está ocorrendo no Brasil. Também é o tipo de política que você verá na Polônia e na Hungria, bem como na Índia, de Modi. A extrema-direita está unida em seu apoio a projetos neoliberais, ao aumento da concentração e centralização da riqueza na sociedade, unida inclusive no seu apoio ao endurecimento da repressão a movimentos de oposição. O resultado é que figuras como os irmãos Koch enriqueceram ainda mais a cada minuto que passa. Mas aí eles usam parte dessa riqueza para lançar grandes empreitadas filantrópicas. Esta é uma das formas pelas quais os ricos buscam justificar suas fortunas. Hoje,
se você for ao Lincoln Center, em Nova York, assistir balé ou um espetáculo de dança, você estará num auditório financiado pelos irmãos Koch. O Teatro David Koch. Quem visita o Museu de História Natural em Nova York para aprender sobre dinossauros ou sobre as origens da espécie humana, vai passar pelo Salão David Koch, de origens humanas, ou pelo Salão David Koch, de fósseis, tempo profundo. Em termos de relações públicas, quando as crianças passeiam pelo museu e veem que aquilo é patrocinado pelos irmãos Koch, isso é ótimo para a imagem deles, como bons cidadãos que ajudam a promover esse tipo de iniciativa. Os ricos fazem todo um jogo filantrópico para cultivar apoio e visibilidade por parte do público, bem como para desenvolver certo tipo de cultura pública e certas formas de pensar e conhecer. Estou usando os irmãos Koch como emblemáticos do que é a classe capitalista. Não considero nada difícil, nesses tempos, definir a classe capitalista e identificar a que ela veio. É só olhar os irmãos Koch. Poderíamos, no entanto, olhar também para a figura de Michael Bloomberg. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque a classe capitalista não é homogênea. Talvez todos defendam coisas como o livre mercado, o livre comércio, a desregulamentação, a privatização, a retidão fiscal e por aí vai. Então, quanto a esses pontos, há uma homogeneidade. Para além disso, contudo, cada um deles tem preocupações particulares próprias. Por exemplo, os irmãos Koch odeiam regulações ambientais. Eles rechaçam e inibem qualquer discussão sobre mudanças climáticas. Estão muito satisfeitos com o que Donald Trump diz sobre esse tema e com o fato dele ter colocado no comando da EPA uma figura qualquer de direita que detesta proteções ambientais e trabalha no sentido de transformar a EPA numa instituição morta. Desde Ronald Reagan, a tática é converter a EPA numa organização inoperante. Extingui-la seria demais, mas é fácil neutralizá-la por dentro. Michael Bloomberg, por outro lado, leva a sério a questão das mudanças climáticas. Ao que se diz, nas eleições de 2018, ele chegou a desembolsar algo da ordem de 100 milhões de dólares para apoiar candidatos democratas favoráveis a regulações ambientais e políticas para reduzir emissões de carbono. Quando falo de neoliberalismo como projeto de classe, não falo de uma classe capitalista inteiramente homogênea. Há diferenças internas. Bloomberg é a favor de regulamentações ambientais, mas não de regulações sobre o setor financeiro. Os irmãos Koch não gostam de nenhuma dessas duas formas de regulação. Bloomberg não é a favor de que uma grande parte do governo federal se volte para atender às necessidades da população de baixa renda. Os irmãos Koch também não concordam com ele nesse quesito. Bloomberg difere dos irmãos Koch e de muitos outros em questões de mudanças climáticas ou controle de armas, por exemplo, mas não quanto ao básico do apoio ao capitalismo. A política estadunidense é de fato dirigida por um número relativamente pequeno de corporações e indivíduos super ricos. Muitas vezes parece que no fundo temos apenas um único partido político nos Estados Unidos. São duas alas de um mesmo partido, que poderíamos denominar o partido de Wall Street. Metade do partido é financiada e tocada pelos irmãos Koch e sua caterva. Essa é a parte republicana. A outra metade é financiada por Michael Bloomberg, Tom Steyer e George Soros, e outros da sua laia, o lado do Partido Democrata.
Ambos dependem de financiamento da classe capitalista. Ambas são apoiadoras do projeto neoliberal em geral, com apenas divergências específicas, em particular no quesito da mudança climática e gestão. As duas alas apoiam o ensino superior, mas cada uma tem um tipo diferente de educação em mente. Uma defende a educação neoliberal, a educação do empreendedorismo, a promoção do espírito empreendedor nas escolas, numa base meritocrática. A outra defende o cultivo da responsabilidade social e da autossuficiência. Ambas apoiam projetos sociais e culturais, porém, mais uma vez, de gêneros diferentes. Ambas defendem um tipo limitado de multiculturalismo. Ambas tendem a apoiar pautas sociais sobre os direitos das mulheres, desde que não se vá muito longe. Ambas tendem a apoiar direitos LGBT, de novo, só até certo ponto. Há uma configuração do poder econômico que está intervindo na política, mas que se encontra atualmente em uma situação de se perguntar o que fazer em relação ao ressurgimento da política da extrema-direita, seja ela etnonacionalista ou mesmo neonazista. A tendência a uma política neoditadura militar, no caso do Brasil, está ganhando algum apoio na comunidade empresarial, ainda que não necessariamente entre as grandes corporações. A comunidade empresarial segue apoiando políticas de direita, porém, uma vez que ela já não tem mais condições de levá-las a cabo por meios neoliberais convencionais, como na década de 80 e 90, ou através das políticas autoritárias surgidas nos anos 2000, parece estar disposta a apostar em políticas neofascistas. Utilizo o termo fascismo de maneira consequente. É só lembrar de Franco, Hitler e Mussolini. Todos eles mantiveram ligações com as grandes corporações e trabalharam de forma muito próxima delas ao longo do tempo. Não estou dizendo que um movimento desse tipo seja inevitável, só aponto que há sinais de alerta de que o projeto neoliberal está em perigo e está perdendo a sua legitimidade, e que as grandes figuras do universo empresarial que encabeçam o neoliberalismo estão à procura de mecanismos populares de apoio. A oligarquia global dominante é um grupo muito pequeno e concentrado. O último relatório da Oxfam sobre distribuição de riqueza, por exemplo, informa que 8 indivíduos controlam uma riqueza equivalente a de metade da população mais pobre do mundo. 20 anos atrás eram 340 indivíduos que detinham essa quantidade de riqueza e poder. De certa forma, o projeto neoliberal foi exitoso até demais ao perseguir seu objetivo de crescente centralização de poder e riqueza da classe capitalista. Como eles buscarão justificar, legitimar e preservar essa concentração de riqueza na atualidade? Essas são as grandes questões que precisamos encarar. Vamos tolerar essa suposta aliança entre a economia neoliberal e formas políticas neofascistas? Tais alianças estão de fato começando a surgir ao redor do mundo de maneiras preocupantes. O fenômeno do Bolsonaro do Brasil é bastante real. Temos Duterte nas Filipinas, Erdogan na Turquia, Orbán na Hungria, Modi na Índia. Vemos todas essas figuras e fica evidente que a situação é perigosa. O establishment liberal, o Partido Democrata de Michel Bloomberg, por exemplo, não é forte o bastante para resistir a essa evolução política. Será necessário um movimento oposicional de massas para se contrapor a essa aliança neofascista, que ameaça dominar o cenário mundial. Para que isso ocorra, contudo, todos precisam ter ciência
da profunda natureza dos problemas que estamos enfrentando, bem como do leque de respostas plausíveis à nossa disposição.